pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Priscila e sejam bem-vindos para mais uma videoaula aqui no canal. Onde eu trago videoaulas a respeito da área da veterinária, também da zootecnia. E espero que vocês gostem do vídeo. Essa é a parte 2 da aula, que eu gravei a parte 1 sobre brucelose e tuberculose, especificamente sobre o Programa Nacional de Controle e Erradicação da brucelose e tuberculose, tá? Então não deixem de assistir a parte 1, porque lá que eu explico bem certinho alguns detalhes que vai ser necessário aqui. Então pausa esse vídeo, volta no vídeo anterior, assiste e depois vem assistir esse, que esse aqui é um complemento, tá bom? Então essa doença, ela afeta, é uma zoonose, tanto a brucelose como a tuberculose. E aqui esse programa ele fala basicamente, do controle dos bovinos e bubalinos, tá bom? Pode sim afetar outras espécies, até os cães, mas o foco desse programa é bovinos e bubalinos. Então vamos lá para a aula, lembrando que tudo que eu estou falando aqui é relacionado às nossas leis vigentes, que é a Instrução Normativa número 30 de 2006, e a Instrução Normativa número 10 de 2017. Então tudo é baseado nas leis atuais, tá bom? Então, como eu comentei, essa parte 2, não deixa de assistir a parte 1. E se você tá gostando desses conteúdos que eu tô trazendo aqui, que eu estou gravando vários conteúdos sobre os principais programas zoossanitários, vigentes no Brasil, como a raiva, mormo, anemia infecciosa equina, encefalopatia espongiforme. Então, eu tô gravando várias videoaulas dos programas sanitários vigentes no Brasil. Então assista a playlist que eu vou deixar aqui no e-card. Não deixa de curtir e compartilhar com seus amigos, que me ajuda muito também e me incentiva, a continuar gravando essas aulas para vocês. Então vamos lá. Como que uma propriedade faz para poder ser considerada livre como tuberculose e brucelose, Então vamos ver. Para brucelose, então primeiro, tem que vacinar sempre as fêmeas, de 3 a 8 meses com a vacina B19. Então tem que vacinar. Também tem que fazer 2 testes negativos com intervalo de 6 a 2 meses, sendo que o segundo é feito pela Lanagro, tá? Se a área é considerada livre, só faz um teste. Tem que comprovar as vacinações cada 6 meses. Então não é cada anual, que isso pode ser pegadinha de prova, tá? Então tem que comprovar a vacinação cada 6 meses e cada 12 meses tem que fazer os testes. Para garantir que ela tá livre, tá? Para tuberculose, tem que fazer 2 testes negativos também, o mesmo intervalo de 6 a 12 meses. Cada 12 meses tem que fazer os testes novamente para garantir que esses animais estão livres. Então, se a propriedade é livre, ela tem que saber que todo ano ela vai ter que fazer os exames de brucelose e tuberculose nos animais. Na aula anterior eu explico bem certinho que idade que tem que fazer, quais animais, que idade que inicia que tem que fazer, no caso da tuberculose, a partir dos 6 meses. Mas assiste a aula anterior que tá bem explicadinho, tá? Como que uma propriedade faz para voltar a ser livre? Então ela era livre, teve algum foco, algum animal teve a brucelose, tuberculose, então como que faz para ela poder voltar, ao status de ser livre? Para brucelose, então lembre sempre que tem que fazer sempre 2 exames, tá? Por quê? Para garantir que realmente, os animais estão livres. Então faz 2 exames após, o sacrifício dos animais. Então quando é feito o sacrifício dos animais, conta 30 dias. Aí você faz os testes, tá? Então tem que ter um mês aí de tempo após o sacrifício dos positivos. Aí você faz 2 testes com intervalo de 30 a 90 dias. E o segundo é a Lanagro que faz, O que é a Lanagro? É o laboratório oficial do Ministério. A tuberculose é a mesma coisa. Só que o que muda é os intervalos, tá bom? Então, você faz 2 testes, aqui seria no intervalo de 90 a 120 dias, e o segundo é por médico veterinário oficial, que o teste da tuberculose é a tuberculinização, e para brucelose você coleta o sangue, para fazer os testes. Que eu já expliquei também na parte 1 dessa aula, bem certinho, quais que são os testes, quem que faz, se é médico veterinário habilitado, se é serviço especial, então não deixe de assistir a parte 1, tá? Então vamos lá. Por que a tuberculose, o intervalo aqui é maior? Então eu vou dar um macete
tá? Pra vocês aí que vai fazer concurso, que às vezes trabalha com essas datas e é ruim decorar. Então sempre pensa, a brucelose, o exame o que é? Coletar sangue, né? Então o intervalo é menor, porque o sangue não vai ter problema pro animal, coletar um pouco de sangue, não vai alterar tanto. A tuberculose é um teste que você inocula tuberculina, né, bovina, no animal e dá uma reação de hipersensibilidade. Então é um teste invasivo, por isso requer um intervalo maior de 90 a 120 dias para fazer os 2 exames, tá bom? Para dar tempo de recuperar. O primeiro teste aqui também muda para tuberculose, você tem que fazer após 60 ou 90 dias do sacrifício dos animais positivos. Novamente, né? Aqui o teste é maior, o período é maior, porque a tuberculose requer um pouco mais, é um teste um pouco mais invasivo. Então lembrem assim que é um macete para ficar fácil de decorar essas datas na prova. Então a tuberculose sempre períodos maiores que a brucelose. Como que faz para transportar os animais, né, para outras propriedades, né, bovinos bubalinos, que é relacionado a essa normativa. Então, para brucelose, novamente, gente, sempre 2 testes negativos. Aí o primeiro teste você tem que fazer 30 dias do embarque, tá? O segundo, até 60 dias após que ele chegou no novo local. Só que o intervalo entre esses 2 testes tem que ser de 30 dias, tá? Então, se eu coletei 30 dias antes de sair, quando ele chegar no primeiro dia mesmo, eu já tenho que fazer o próximo teste, porque tem que respeitar o intervalo. Pelo menos, no caso, né? Então, se eu coletei com 30 dias antes de sair, eu só posso fazer o teste após o primeiro dia que ele chegou, porque tem que dar um intervalo mínimo. É mínimo, tá? Não é máximo, é mínimo entre 30 dias. Então, a partir do embarque, aí pra frente eu já posso fazer o teste, tá? Lembrando que eu tenho um prazo, né? Também não posso deixar pra fazer 5 meses depois. Eu tenho até 60 dias pra fazer após ele chegar, respeitando o intervalo. Lembrando que os animais, todo esse tempo que eles vão estar, eles vão ficar isolados, tá bom? Se não der para isolar, a propriedade não tem como, a lei ela nos dá essa brecha, nos dá essa opção de fazer 2 testes 60 dias antes de embarcar. Com intervalo de 30 dias também, a mesma coisa. Então, não tem como manter isolado lá na propriedade nova, então ele pode fazer esses 2 testes antes de embarcar, tá? Respeitando essas datas. Para tuberculose também são 2 testes negativos, o que muda novamente, igual eu comentei, são essas datas. A tuberculose é sempre maior, o intervalo é sempre maior o tempo, por causa que é um teste mais invasivo, tá? Então, tem que fazer teste 60 dias antes de sair, o prazo máximo, assim podemos dizer, então... E até 90 dias depois que ele chegou no novo local, tem que ser feito um novo teste, tá? Então, são esse intervalo. Um intervalo de um teste para o outro tem que ser no mínimo 60 dias, tá? Então, se eu fiz o teste 60 dias antes do embarque, a partir do momento que ele chegou, eu já posso começar a fazer o teste, porque o intervalo é 60 dias, né? Então, lembrar também, os animais ficam isolados da mesma forma. E se não der para isolar, tanto para tuberculose também tem essa opção, você pode fazer 2 testes antes de ir embora, né? Porém, o intervalo aqui é maior, de 90 dias. Isso que é diferente, que sempre é maior, sempre 30 dias a mais. E o intervalo é o mesmo, de 60 dias, tá? Então, essa é o que está na instrução normativa. Ingresso dos animais. Então, a instrução normativa, ela também nos fala que animais que voltam de feiras e eram de locais livres, eles não precisam ser testados para brucelose e tuberculose, tá? Então, aqui está uma vantagem da sua propriedade, do seu local onde você está com propriedade, ser livre, né? Porque, que nem nessa situação, você teria que fazer os testes, mas como sua área é considerada livre, não precisa. Então, tá aí uma vantagem. Isso aqui é uma curiosidade que está na normativa, tá bom? Gente, a aula vai terminar por aqui. Eu quis trazer agora essa parte 2 sobre o transporte, sobre como faz para ser livre, como faz para voltar a ser livre. Espero que vocês gostem. Eu vou continuar gravando as videoaulas, mas por favor me ajudem deixando seu like, curtindo e compartilhando também. E comentem aí embaixo quais são as doenças ou outros temas relacionados à área da veterinária, zootecnia, que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.